Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre segurança pública. Nos primeiros dias deste ano, já foram registrados 4 casos de feminicídio. Esses 4 casos foram registrados nos primeiros 5 dias de 2019. De acordo com informações policiais, em pelo menos 3 ocorrências, os crimes foram praticados pelo atual ou pelo ex-companheiro. Chama atenção que quase todos foram na frente dos filhos. Tamires Blanco da Silva, Marcele Rodrigues da Silva, Simone Oliveira de Assis Carvalho e Yolanda Souza. Esses são os nomes das mulheres assassinadas. O número pode ainda ser maior, pois nem todos os casos são registrados. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, foram registrados 62 casos entre janeiro e novembro do ano passado. Eu converso com a delegada Juliana Emerick, ela é a diretora da DEAN, a Delegacia de Atendimento à Mulher. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Qual que é a sua análise em relação ao aumento do número de casos justamente nesse início de ano? Primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui pela Secretaria de Polícia Civil e falar sobre esse tema tão sensível que está realmente alarmando a todos nesse início de ano. Mas é muito importante nós entendermos que a violência contra a mulher, dentro da história da humanidade, ela sempre existiu. No entanto, nós temos mais notificações atualmente. Então, o que nós vemos nesses 17 dias de janeiro, realmente são casos de repercussão, casos abomináveis, com extrema violência, em que homens que entendem a mulher como um posse, não entendem uma separação ou algum comportamento que é natural atualmente da mulher ter suas próprias decisões, e culmina num ato tão violento que é a morte. E geralmente esse agressor ele tem um relacionamento com a vítima? Sim, o que nós percebemos nesses casos de feminicídio até agora é que há um relacionamento, ou são companheiros, e interessante, até mesmo casados de longa data. Pergunta-se, por que num casamento de tantos anos não houve a agressão no momento anterior? Então, numa análise desses feminicídios, há sempre uma decisão da mulher. É a decisão de se separar, é a decisão de um comportamento que ela entenda que não deva ser feito, e há a incompreensão do homem nesse sentido. Então, nós estamos avançando no sentido de investigações e qualificação dos dados para a gente trabalhar a família como prevenção desses tipos de crimes. E quais são os indícios desse comportamento que não deve acontecer? Ou seja, como que acontece no início ou já parte normalmente para uma violência mais intensa? Veja, nós temos casos diferenciados. Há o caso em que a mulher já desde o início do relacionamento aceita a agressão como um ato normal, achando que aquela pessoa que ela escolheu para casar e ficar para sempre vai mudar. E há também aquelas que no meio do relacionamento, infelizmente, enfrentam essa mudança comportamental. Mas o mais importante é o que a mulher saiba que existe a Lei Maria da Penha, que é uma das legislações mais avançadas no sentido de proteger a mulher, e ela classifica as violências. Então não é só a violência física e a sexual, mas nós temos a patrimonial, nós temos a psicológica. Muitas das vezes a mulher não entende que aquele ato de trocar o vestido já é uma violência. Ela pode vestir o que ela quiser e não o que o homem acha que por posse tenha que vestir. Então, se nós fôssemos aqui apontar pontos para a mulher hoje ficar atenta, número 1, não banalizar qualquer tipo de violência, ter ciência da Lei Maria da Penha, que conceitua justamente esse ato de humilhação que pode ser um pouco velada, mas desde o momento do seu comportamento, em que você tem um gerenciamento de uma outra pessoa para o seu comportamento, determinar as suas funções, já há algo errado. E a partir disso, conversar com alguém da família. Agora, Isso doutora, é sempre importante. é muito importante a gente poder falar para o público essa diferença de homicídio e feminicídio, né? Sim, Onde que sim. elas são classificadas? É muito importante porque o Código Penal ele é bem explícito quando fala no artigo 121. Está lá, matar alguém, pena X. Esse é o homicídio, matar alguém. Quando nós falamos em feminicídio, é matar alguém ainda na qualidade de mulher e por esse motivo, por ser mulher. Então, por que nós temos que fazer essa diferenciação? Porque a lei é nova.
Desde 2015 é que temos essa qualificadora, transformando o homicídio, na verdade, no feminicídio, e nós podemos quantificar essa violência contra a mulher. Então, foi um grande avanço também na nossa legislação penal. Eu falo que são 2 pontos. A questão de estar explicitamente o feminicídio dentro do nosso Código Penal, que é bem antigo, mas foi atualizado para que nós pudéssemos fazer esse dado estatístico para mostrar para a população e tirar da invisibilidade essa mulher que muitas das vezes estava ali, por anos passando por violência, não denunciou e acabou morrendo. Não é apenas um ato passional, né? É preciso desqualificar, descaracterizar essa visão. Muito importante esse dado, porque em muitas entrevistas nós vemos os homens falando: eu queria que ela só fosse minha, se ela não é minha, ela não será de ninguém. E quer justificar um ato de violência por passionalidade. Eu creio que com essa qualificadora do feminicídio nós podemos excluir, então, essa vertente, uma vez que qualquer tipo de agressão, desde que leve e pior ainda com a morte, ela é muito grave e ela não tem justificativa, principalmente no que tange a mulher, que já tem essa história, como a gente está falando desde o passado, que chamava o seu marido de senhor, se submetia a tantas ordens, então nós não podemos banalizar isso. O tipo de arma usada, normalmente, a gente acompanha pelo noticiário, a faca, até mesmo estrangulamento, mas a gente agora caminha para uma posse da arma, né, através de um decreto federal. A senhora acredita, avalia que isso pode mudar esse cenário? Olha, o decreto, ele é interessante porque ele só permite armas de fogo em áreas rurais. Isso aí tem que ser analisado com muita cautela. Porque como já foi feito estudos e tudo, você verifica que quando temos o feminicídio, geralmente é com facas, esganaduras, são atos de extrema raiva. Obviamente que uma arma facilita se a pessoa já for agressiva. Então é necessário também que quando você conceda uma posse, além dos critérios objetivos, que também tivesse um perfil psicológico dessa pessoa para que a gente pudesse evitar tragédias. Doutora, o que a gente pode esperar de futuro? Ou seja, o que falta para reduzir esses casos? É uma questão de educação? Começa lá na base escolar? Olha, eu digo sempre... Dessas crianças sendo orientadas? Sim, até porque nós estamos vendo até casos de violência doméstica entre pequenos namoros. Nós tivemos um caso que foi muito grave em Angra dos Reis, em que um namorado simplesmente agrediu e desfigurou a face da namorada e é adolescente, menos de 17 anos. Então você vê que essa violência contra a mulher, ela tem que ser trabalhada nas escolas, ela tem que ser trabalhada também pelas polícias, tanto militar quanto civil. Então eu divido em 2 partes, se assim nós podemos falar. Primeiro, delegacias especializadas de atendimento à mulher, 24 horas, com policiais capacitados e que tenha celeridade na prestação de serviço para essa mulher que denunciou. Pela parte da Polícia Militar, também essa questão de levar para a Polícia Civil as ocorrências para que nós possamos ter a medida protetiva. Que a medida protetiva também, se você fizer uma análise, de todos aqueles que tiveram uma medida protetiva concedida pelo judiciário, nós não tivemos a morte no final. Então são 2 pesos muito grandes, o fator preventivo através da educação e o também repressivo para que nós não geremos a impunidade. O homem precisa entender que se ele cometer qualquer tipo de atrocidade contra mulheres, ele vai ter algum tipo de reprimenda, seja por uma medida protetiva, ou seja, o afastamento, saída de casa, a condenação pelo crime e além, porque a Lei Maria da Penha ainda prevê a prisão pelo descumprimento justamente dessa medida protetiva. Definitivamente a mulher não deve, não pode ter medo de denunciar, né? Quantos casos a senhora acredita que poderiam ser evitados se lá naquele início algum indício já desse o sinal de que poderia acabar em morte? Os dados estatísticos dizem o seguinte: 93% das mulheres que denunciam não tem desfecho trágico da morte.
E aí nós temos acompanhado lá nos noticiários os casos em que as mulheres sequer foram à delegacia ou buscaram qualquer tipo de ajuda. Não precisa, talvez, no primeiro momento, ser a polícia a porta de entrada, mas pode ser um amigo mais próximo que possa dar o encaminhamento, pode ser uma ONG, pode ser um psicólogo, pode ser qualquer pessoa que conheça da lei. Doutora, para finalizar, o seu conselho para a mulher que está assistindo essa entrevista. O que ela deve fazer? Quais são os direitos dela? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: qualquer tipo de violência contra a mulher é um atentado contra os direitos humanos. As mulheres têm direitos iguais e tem também uma rede de proteção no estado do Rio de Janeiro, seja através do município, seja através das polícias. Então, acredita. Quando sentir que realmente está sendo violentada, procure os órgãos de segurança pública para que a gente tenha o fim da impunidade. O homem precisa saber também que pode ter uma punição para qualquer tipo de violência que ele cometa. Doutora Juliana, muito obrigado pelo seu esclarecimento. Ficamos por aqui, até o próximo Rio em Pauta.